Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 12ª live de 2021. Inteiramos aí, batemos a meta. No início do ano, nossa meta era fazer pelo menos uma por mês e estamos muito felizes de conseguir, num ano tão turbulento, já atingir esse número 12, ainda no mês de outubro, né? Hoje é dia 1º de outubro, então, no dia 1º de outubro. Ainda vamos ter pelo menos mais umas 3, acredito eu, até o final do ano, com novos temas. Hoje é um tema muito especial, uma convidada muito especial, uma pessoa com quem a gente vem trabalhando junto há alguns anos, né, Roberto? Pela Universe. E a Universe é um grupo de consultores especializados em empresas familiares. E é um trabalho em que a Alabama faz em conjunto com outros profissionais que alguns atuam também no mercado de educação, mas tem de vários setores aí, né, no agronegócio, tem nas indústrias, né, em comércio, tem várias outras atividades, porque o foco da Universe é a família empresária. Inclusive, nós vamos, na próxima semana, comemorar o Dia da Família Empresária, o Dia da Empresa Familiar. Eu gosto muito de trabalhar sempre esse par, né? Empresa familiar e família empresária, porque estão ali no mesmo sistema, coexistem e têm todas as complexidades distintas quando você olha a partir do enfoque da empresa ou quando você olha a partir do enfoque da família. E é um tema super desafiador, encantador. A Roberta é uma especialista na área, está há mais tempo do que eu mexendo com isso, e hoje ela vai trazer para a gente um pouco da sua experiência para melhorar a comunicação na família empresária. E na semana que vem, comemorando o Dia da Empresa Familiar, nós estaremos de novo juntos num evento que vai começar às 14h e vai até às 21h. É um workshop para a família empresária e que vocês vão ter uma surpresa, espero que muito agradável daqui a pouquinho, porque nós vamos convidá-los também a participar desse evento. Aí a Roberta, eu e mais 7 palestrantes, se não me engano. Alguns já passaram por aqui, pelo menos o Renato Bernhoft, que vocês conheceram quando nós falamos de sucessão nas escolas familiares, é outro palestrante. A Priscila Mello, que também já passou por aqui, falando um pouquinho de governança familiar. E aí a outra metade do grupo vocês vão conhecer no dia 5, participando com a gente. Mesmo quem não puder assistir todas as palestras, o conteúdo fica gravado depois, então acho que é uma oportunidade, mas precisa fazer a inscrição. Bom, sem me esticar demais aqui, eu quero passar a bola para a Roberta, que é fundadora da Compartilhar, uma empresa que fica na minha terra natal. Nós somos conterrâneos, somos de Franca, do interior do estado de São Paulo. Só que nós só viemos a nos conhecer já adultos e cada um em outro contexto, né? Depois é que nós descobrimos que nossos pais moravam a coisa de 3 quarteirões de distância uns dos outros ali, né? Coisas de interior. E a Roberta também é fundadora da Universe, que é aquele grupo que eu acabei de comentar com vocês, de profissionais especializados em empresas familiares. Roberta, você complementa o que eu não falei, a palavra é sua. Eu interrompo de vez em quando porque eu acho que fica numa dinâmica melhor ou porque eu não consigo me segurar. Tá? Mas vamos lá. O objetivo é a gente conversar, né, Maurício? Prazer estar aqui. Bom dia a todos. Fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, que é uma paixão, conforme eu digo, é o tema da minha vida. Então, para mim, faz toda a diferença, é uma honra poder estar aqui e falar sobre a comunicação nas empresas familiares. Então, isso me deixa muito feliz. A nossa parceria também é muito boa, né, Maurício? Desde sempre. Então, acho que isso é bem legal. Acho que esse apoio faz toda a diferença. Essa troca já faz parte da Alabama também, né? De estar sempre fazendo outras pessoas, de estar sempre conectando escolas, outros profissionais. Então, eu gosto muito disso. Bom, vou começar trazendo o anúncio do presente que você trouxe, né, Maurício? Que é o nosso convite para o evento em comum. Deixa eu aqui, já vou colocar aqui. Claro. O nosso presente para todo mundo que está aqui é contar sobre o nosso Dia da Empresa Familiar. Você contou aí dos 9, estamos nós 2 aqui e todos os outros aqui, né? Renato, Priscila,
Yos, de verdade, pessoal, essas outras pessoas que estão aqui também são encantadoras, têm ótimas histórias, e eu tenho certeza que vai ser um dia muito rico. Você quer descrever aí o que você vai fazer, Maurício, do convite? Eu vou pedir para a Mônica colocar no chat aqui, gente, um link que vai para o Simpla e que dá a inscrição gratuita para todo mundo que está na live aqui. Mas tem que ficar até o final da live, pelo menos, né, gente? Para a gente sentir que valeu a pena, tá? O evento tem um custo normal de R$ 280 pelo dia. Todos vocês vão receber esse link aqui, vão ter a inscrição gratuita, é só preencher os dados lá no Simpla, é bem fácil de fazer. Né? Tem um carrinho de compra, tem que colocar lá que é um, né? Às vezes está zerado, a pessoa fala, mas não tem nada no carrinho, tem que clicar ali para um. E se vocês quiserem compartilhar o link, aí eu vou pedir para a Mônica colocar um segundo link para vocês, então vocês estão sendo super VIPs, assim, da rede de vocês, um cupom que dê desconto de 70% também. Então, como tanto a Roberta como eu estamos à frente do evento, a gente conseguiu ser bem generoso aí na concessão e vamos espalhar essa ideia de que as famílias empresárias merecem um dia, não só em sua comemoração, mas merecem conteúdos relevantes para se relacionar melhor. Isso ajuda muito, não só para a família, mas para todos os envolvidos num ecossistema em que as empresas familiares fazem parte. Então, a gente acredita que melhorando o conteúdo para as famílias empresárias, a gente está melhorando as condições de trabalho para quem trabalha ali, estamos melhorando as entregas para os clientes, estamos fazendo com que a cadeia produtiva toda seja sustentável. Então, é muito importante que as pessoas busquem, né, a oportunidade de conhecimentos novos, de insights, para que a gente evolua todos juntos. Então, acho que a Mônica está colocando lá no bate-papo, é só copiar e colar depois no seu navegador. Quem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, consegue se inscrever durante a live. Quem é mais focado e mais devagarzinho, que nem eu, assim que terminar, pode fazer, porque vai valer até o final do dia, com certeza. Tá bem? Então, Roberta, devolvo a palavra. Vamos pro finalmente. Vamos para o assunto que nos trouxe aqui hoje. Como melhorar a conversa dentro da família empresária. Legal. Eu acho esse tema super importante, me agrada demais a possibilidade de falar sobre ele, porque assim, eu sou psicóloga de formação, né, contando um pouquinho para vocês quem sou eu. Eu sou psicóloga de formação e ao longo do meu curso eu também não vi muitos conteúdos destinados à comunicação especificamente, né? Então, assim, as pessoas não param às vezes para estudar sobre terapia, param às vezes para estudar sobre históricos de desenvolvimento de pessoas, mas não param para pensar como que a gente se comunica, né? Esse estudo é relativamente recente, as pesquisas específicas nessa área também. Então, assim, aprender sobre comunicação traz para nós uma referência de percepção, de autopercepção muito importante. Então, o conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês ele é descrito assim em várias biografias, em vários livros. Vocês vão ouvir aqui, eu estou falando um pouquinho do que é falado no livro Conversas Cruciais, mas em CNV é falado sobre isso. Então, assim, conversas não violentas, né, de uma pessoa muito conhecida, que é o Marshall. Vocês vão ver muitas coisas assim sobre esse conteúdo nesse formato. Então, acho muito importante que vocês se dediquem a esse tema, que é a comunicação. Porque, na verdade, a gente não faz nada sem se comunicar, né? Então, assim, vamos falar, a gente tem a linguagem verbal, então vocês estão aqui me ouvindo, mas eu me comunico com vocês de muitas outras formas. Eu acho que, atualmente, a gente tem percebido e se desenvolvido em outras linguagens, né? Aqui, a gente agora usando máscara, a gente tem a obrigação de reconhecer as pessoas só pelo olhar. Então, às vezes, a gente está em algum lugar, você está olhando para ver se aquela pessoa é seu vizinho conhecido, se é alguém do seu conhecimento, e que você vai precisar de reconhecê-lo só através da expressão do olhar para saber que é uma referência conhecida. E mesmo assim, a gente tem aprendido, né, esse novo formato de comunicação somente através dos olhos. Então, a gente se comunica através do conteúdo específico da nossa fala, né? Entrando agora no tema específico comunicação. Então, tem um conteúdo da minha fala, tem um tom da minha fala, e aí
esse é um ponto, assim, bem importante. A nossa fala sempre, o ritmo dela, né, que é esse tom que a gente dá na fala, ele é, muitas vezes, mais perceptível do que o conteúdo. Então, essa dica de tom na nossa percepção também é muito importante. E de todos os outros fatores que eu uso para me comunicar, que é o meu corpo, né, que são os meus gestos, e muitas vezes até o conteúdo de roupa, de ambiente, de escolha de local, tudo isso, com todas essas informações, eu continuo me comunicando. Então, que a gente pense em comunicação dessa forma bem ampla, né, para a gente revisar e trazer um novo formato de se conectar e de se comunicar com o outro, tá bom? Então, é importante que a gente faça isso, porque, às vezes, eu tenho uma intenção, e aí vocês vão ver que nas empresas familiares isso acontece muitas vezes, que você pergunta assim, nossa, mas por que vocês se desentenderam? Por que vocês brigaram? Ah, poxa, eu não sei, a intenção não era essa. Mas é porque a pessoa não se dá conta do tanto de informações que ela passou, às vezes com simples, o que você está fazendo aqui? E às vezes a pessoa estava lá no outro clima e mandou uma pergunta que aí voltou uma resposta que não era aquela, mas ela estava no meio de um turbilhão de coisas e a outra pessoa não tinha esse contexto, né? Então, esse momento de parar para pensar o que o meu conteúdo traz, né? Para além do próprio conteúdo, é isso que desperta esse momento da gente pensar sobre a nossa comunicação e os resultados que ela traz, tá? Roberta, você falando isso me parece que é que nem aprender a dirigir. Porque no começo a gente acha que aprender a dirigir vai ser pisar no acelerador e mexer no volante. E quando a gente começa a tentar tirar a carta, a gente descobre que tem tantos outros comandos que parece que vai ser impossível dar conta daquilo tudo. Depois de um tempo, a gente ganha experiência e consegue fazer naturalmente todos aqueles movimentos sem se preocupar, até para conversar com a pessoa que está do lado e continuar dirigindo na estrada sem muita preocupação. Eu acho que como você estuda a comunicação, para você é mais natural, mas para muita gente, cuidar de todos esses detalhes na hora de uma conversa crucial, numa conversa de família, sobre um tema delicado, a gente passa desapercebido. E aí acontece esse tipo de acidente que você falou. A gente acelera de repente e bate de uma vez, né? O que você está fazendo aqui? Achei ótimo esse exemplo, porque é tão comum. A gente que está nas escolas, entrando no dia a dia, a gente percebe muitas vezes entre mãe e filho, entre marido e mulher que trabalham no mesmo contexto, esse tipo de deslize de não preparar o contexto, de não acertar o tom de voz, de não acertar o momento de falar. Então, é muito comando, não é pouca coisa, não. Acho que é legal a gente parar para refletir sobre isso. Muito legal isso, Maurício, porque, olha, você complementou com algo muito interessante. Essa metáfora aí do carro, ela traz uma informação 10. Ela conta para você das coisas que estão para trás, né? Porque você precisa levar em consideração o que você tem para trás e você precisa levar em consideração as coisas que você tem dali para frente, o seu horizonte, para garantir que a sua direção vai ser segura. Então, acho que essa sua analogia, essa metáfora que você fez foi perfeita. É interessante, nós vamos usar ela aqui ao longo da nossa história, tá? Quero contar para vocês que eu vou escolher aqui hoje uma descrição da comunicação e nós vamos pensar na comunicação como uma comunicação programada, tá? Então, assim, nós não vamos ser pegos de surpresa, nós estamos no momento do Maurício mesmo. Nós vamos aprender a dirigir, nós estamos nas primeiras aulas, a gente vai fazer uma preparação anterior, a gente vai levar em consideração a comunicação que a gente vai fazer e a gente vai pensar no planejamento depois, tá? Ao longo da nossa conversa, vocês vão entender por que a gente escolheu esse formato, tá bom? É o seguinte, nas possibilidades de comunicação, os grandes estudiosos descrevem as possibilidades, né? Vamos falar assim, o volume mínimo e o volume máximo da comunicação, né? Então, a gente transita, quando a gente pensa em comunicação, do silêncio à agressão. Bom, então, se a gente for parar para pensar sobre isso, a gente vai em comportamentos desde lá da criança, quem que é aquele? Aquele emburrou. E eu acho que a sabedoria popular é muito interessante, porque assim, ficou igual burro, deixou de conversar, né?
o fluxo aí da comunicação parou, está estanque, a pessoa não se comunica mais. O quanto que vocês, com pessoas de empresas familiares, às vezes até com funcionários, lidam com isso. Essa pessoa não está conversando comigo, demora um tempo para voltar a falar. O que está acontecendo, né, com essa pessoa? Essa é uma escolha de comunicação. Nós vamos ver ao longo da nossa conversa por que isso acontece. O caminho do silêncio passa por essa chave especial que nós vamos falar aqui, que é a comunicação fluida, que é o compartilhar de ideias, e vem para cá, que é a agressão. Quantas pessoas a gente conhece que o próprio tom já dita que a gente não vai conseguir continuar? Ou eu estou gritando, eu estou brava, aquela pessoa que às vezes pelo olhar, pelo toque, já, opa, né? Aquela coisa muito de antigamente, meu pai com o olhar me travava, aquela coisa assim, sim, pode, não, né? Eram tons assim muito determinantes do nosso conteúdo que descrevem essa imagem do silêncio para a fala, para a agressão de uma forma muito clara. O que nós temos de desafio é conseguir entender o que acontece aqui, entre o silêncio e a agressão, o que a gente precisa fazer para ser possível fluir bem nas nossas comunicações, não gerando nem a trava do silêncio, nem o extremo da agressão. Isso é o que eu pretendo contar para vocês hoje. Bom, para a gente passar sobre isso, por esse caminho, a gente vai imaginar uma conversa que nós vamos ter na empresa familiar de vocês, ok? Para essa conversa, nós vamos montar um momento antes, um momento durante e um momento depois. O que eu vou descrever para vocês aqui vamos falar assim, é um movimento ideal de conversa formada por uma família empresária, tá bom? Ou por qualquer pessoa. O que eu faço para me comunicar bem com alguém? Pensando na preparação, no antes. Como que eu me preparo para conversar com alguém? E isso, pessoal, é uma coisa que eu vejo muito em tudo que eu vou fazer. Tem uma ideia da metáfora aí do Maurício, que eu gostei do carro, que a gente fala que é o check-in. Né? Como é que eu estou para começar uma conversa? Pode acontecer, já aconteceu comigo aqui várias vezes, eu antes, né? Marquei uma conversa em família que é muito importante, eu tenho um assunto muito importante para falar. E aí, assim, quem tiver papel e caneta, aí é o momento de anotar, de se dar conta do que fazer, do passo a passo, né? Como é que eu vejo? Como é que eu me preparo? Você está bem? Você chega bem aqui? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu chegar aqui para uma conversa e a pessoa falar, nossa, Roberto, fui estacionar, bati meu carro aqui na porta da sua empresa. Minha perna está bamba. Será que você pode me dar um copo d'água? Eu vou precisar de um tempinho para eu conseguir estar aqui presente. Eu falo, uau. Então, imagine, por mais que eu tenha me preparado para ter uma conversa super importante da minha parte, se a pessoa chega e ela não está bem para estar ali, eu não checo como que esse grupo de pessoas está, pode acontecer da pessoa não estar no melhor momento. Então, aí, a partir daquele momento, a pessoa não está me ouvindo. Eu não estou conseguindo atingir meu objetivo, certo? Então, é bem importante que eu me prepare sempre para entender. Vou me conectar com as pessoas, como eu faço? Então, a preparação é esse movimento aqui de acolhida. Acolher as pessoas é perguntar como você chega aqui. Em tudo que a gente for fazer de importante, olhe no olho daquela pessoa. Se você não pôde perguntar, entenda como que ela está. Ela está presente? Essa presença faz muita diferença. Para você estruturar uma reunião, entenda como você funciona, como você se comunica. Pergunte sobre isso, tá? Então, assim, depois da nossa reunião, coloca aí como tarefa. Pergunta para as pessoas, que impressão que a minha comunicação te traz? Eu sou uma pessoa... Tem alguém falando? Pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Como que a pessoa se comunica? Que impressão que a pessoa fala? Eu sou uma pessoa de comunicação forte?
né? Então, tem pessoas que de cara têm um tom de voz mais claro. Eu sou uma pessoa clara, eu sou uma pessoa objetiva. Pergunte para as pessoas como é a sua comunicação, né? Então, é bem importante que você faça isso. Depois, e essa é uma premissa assim, muito importante que eu quero deixar como recado para vocês. Comece com o coração. O que é isso? Seja capaz de se perguntar: quais são as minhas razões? Como que eu lido com a minha história? Como que, aí vou de novo, né, aqui, como que eu me comunico? Como que eu me comunico? Esse começo, diga a importância que aquela conversa tem para você. A empresa, aquele grupo de pessoas, sabe? O que me traz aqui todos os dias? Por que você vai trabalhar? Por que você investe naquela família? Por que você acredita que a comunicação com aquele grupo é importante para você? Esse tipo de conexão que vem do afeto, que conecta com o coração das pessoas, cria um clima para uma conversa mais afetuosa. Então, vamos falar assim, eu estou preparando a terra para ser possível, o plantio daquela conversa, dar bons frutos. Tá? Então, para vocês, de forma geral, é esse momento. Ter um antes é muito importante. Tá? Essa acolhida também diz respeito ao lugar, tá, gente? Vamos falar de uma reunião preparada. Pense num cafezinho, pense num pão de queijo, pense num papel e numa caneta, pense num acolhimento dessas pessoas. Às vezes num bolo, eu adoro fazer isso, aquele momento de casa de vó, né? Onde você gosta de ser recebido, né? Mesmo se for na sua empresa, pense num momento que você vai pedir para as pessoas não te interromperem, descrevam um período que vocês vão ficar em reunião. Olha, entre 8 e 9 horas eu estarei em reunião com a minha família, vamos deixar os celulares do lado, vamos tentar um momento que a gente vai se concentrar, porque à medida que a pessoa tenta focar ali, é importante que as pessoas estejam com atenção naquele momento. Então, esse tipo de cuidado, né, de preparação, ela faz toda a diferença no desenrolar e no resultado de qualquer conversa que a gente desenvolve. Tá? Então, que vocês levem esses fatores antes de se organizar para qualquer reunião. Pense, porque às vezes acontece da pessoa cair, se atropelar e ter um mal entendido, a pessoa não consegue entender por quê. E também faça um exercício contrário, pense, naquele momento que eu me desencontrei, será que alguns desses fatos que eu disse aconteceram? E se eu tivesse me preparado e checado, poderia ter tido um final diferente? Né? Então, o que passou, passou, mas daqui para frente que a gente consiga ter isso como aprendizado. Muito bom. Me sinto assim, ó. Coloquei o calçado adequado, entrei no carro, pus o cinto de segurança, arrumei o retrovisor, né? Vi se todo mundo estava de cinto. Agora acho que você vai chegar no durante. Vamos dar a partida e tentar engatar a marcha. Isso, Maurício, adorei a metáfora do carro, está nos acompanhando aqui de forma fantástica. Adoro isso. Vamos lá. Deu partida. Deu uma partida. Aquele que dá partida de primeira. Agora é a hora do durante aqui. Esse é o momento crucial para mim aqui. Ai, ai, ai. É isso aí, esse é o desafio. É isso aí, é isso aí. Ó, é o momento que eu chego aqui, eu passo do silêncio e aí eu vou para um momento que eu preciso me sentir seguro, né? Sem cadastro, só com o seu nome. Para eu conseguir sair do silêncio e transitar para a conversa, eu preciso ter sentimentos de segurança criados aqui. Como eu faço isso? Através da interação com a outra pessoa. Ouvindo, então, através dessas duas dicas que eu estou fazendo aqui, tá? Então, assim, isso aqui é a transição daquela figura primeira que eu descrevi para vocês. Entre o silêncio e a agressão, a gente vai percorrer esse espaço da segurança e das ideias compartilhadas. Para eu compartilhar essas ideias, para eu criar segurança, eu preciso criar ambientes de conversa, onde eu vou colocar as minhas ideias, e eu vou ter uma interação ativa, e, por outro lado, eu vou ouvir a ideia dos outros. Eu vou aprender a enxergar a perspectiva da outra pessoa, eu vou criar um ambiente seguro de conversa com essa pessoa, e vou explorar os caminhos que ele tem.
Isso acontece através desse momento que eu conto histórias, que eu me conecto, que eu explico, que eu exploro os sentimentos. Vamos dizer lá daquela criança que emburrou, né? Vamos falar daquele sentimento, eu vou trabalhar por que você emburrou, né? Quais foram os sentimentos que impossibilitaram que você tivesse na sua melhor condição. Citando a metáfora aí do Maurício, se eu acabei de bater meu carro, quem já passou por essa situação, ou na iminência de, você não está em condições para aquilo, né? Sua perna está trêmula, sua cabeça não está ali, né? Então, você não tem condições de estar ali no seu melhor momento. Então, você precisa ter esse nível de percepção, que vamos falar, é uma percepção até fina, de como você age, para você conseguir estar no seu melhor. Tá? Eu gosto muito de uma metáfora que vem aqui para o momento de segurança, que é o seguinte: pensem que quando a gente agride, a gente está usando uma linha do cérebro, que é aquela linha do cérebro que eu ajo de forma agressiva como os animais. Vocês já devem ter ouvido algo nesse sentido. E eu faço isso quando eu me sinto em perigo, quando eu sinto que eu estou sendo agredido, né? A minha resposta é agressiva quando eu sinto que eu estou sendo atacado, certo? Nesse momento, olha que coisa, que metáfora muito interessante que eu gosto demais. No momento que eu tenho mais tempo, eu até coloco as figurinhas aqui, né? Figurinha do leão, da ameaça e tal. Então, eu tenho um momento de fuga. Por isso, eu tenho ações de agressão. Nesse momento, todo o meu sangue corre para onde? Para as pernas. Para as pernas, exatamente. Olha as pernas de franca desse nosso sotaque. Perna para que te quero. Perna para que te quero, para correr do leão, que não quero saber disso, né? Quantos leões a gente já teve na nossa empresa para vou evitar o fulano, corre, que ele vai querer conversar sobre esse assunto. Corro, não quero saber disso, não sei como eu lido com isso, não vou participar dessa reunião, né? Estou ocupado. Então, esse momento, por que traz essa sensação de fuga, né? Por conta da ameaça. E olha que movimento bonito que a própria anatomia traz para nós, né? Enquanto a minha energia está nos meus membros, ela sai do meu cérebro. E a minha capacidade de pensar sumiu naquele momento. Então, eu perco, literalmente, tá, pessoal? Os que eu estou trazendo para vocês são dados reais. A pessoa perde a capacidade, ou tem a capacidade dela diminuída de pensar, de estar presente, de trazer uma conversa onde ela realmente está conectada com o outro, onde ela realmente consegue trazer a melhor contribuição. Porque nesses momentos, eu acho que a gente escolhe, né, conversar, alguns momentos específicos para essa conversa. Né? Conversas importantes precisam desse cuidado. Então, realmente cuide desses momentos de forma ativa. Traga dessas pessoas que estão com você o melhor momento, a melhor preparação. E isso é uma coisa, pessoal, a gente fala que empresa familiar está tudo junto e misturado, né? Empresa, família, almoço de domingo, reunião no escritório, o que está acontecendo, principais decisões. A gente conseguir, e aí eu volto lá no começo da minha história, contando para vocês sobre formação, né? É um modelo meio que americano, um modelo meio que mais sistematizado. Como é que a gente, um grupo grande de pessoas, chega no seu melhor da comunicação? Pensando sobre a fala, pensando sobre conteúdo, pensando sobre conexão. Então, essa imagem aqui é uma imagem, vamos falar assim, profunda de conexão. Né? Esse momento aqui, eu estou fora da conexão, quando eu estou no silêncio, quando eu estou na agressividade, mas quando eu estou aqui nessa zona de segurança, eu começo a falar de sentimentos e de formatos de comunicação, onde eu estou levando em consideração essa outra pessoa que está comigo e que quer se comunicar comigo. Né? Então, eu vou fazendo tratos com essa pessoa, vamos entrar no carro, vamos dar partida, vamos olhar para o mesmo local, vamos seguir um caminho comum, vamos chegar num destino comum. Como a gente faz isso? Se conectando, criando um vínculo comum de sentimento e do melhor. Como eu chego no meu melhor? Né? A comunicação precisa desse nível de cuidado. E que cada pessoa possa, e aí eu vou falar de algo que a gente faz aqui, no curso que a gente vai contar hoje aqui no final da nossa conversa, que é assim, ó,
passe a comunicação para outra pessoa, permita que o outro fale, né? Criar um ambiente seguro é criar um lugar onde as pessoas são atendidas. Como que eu me sinto atendida? Quando eu sou ouvido na minha história também, na minha perspectiva. Então, na nossa história, a gente cria símbolos da fala, né? Então, assim, quando eu estou falando, eu crio uma simbologia, então esse é o que a gente fala totem da fala, meu símbolo da fala, né? Quem segura a caneta, por exemplo, é a pessoa que tem o direito de falar, e a hora que eu termino, eu passo essa caneta para outra pessoa, entrego ela para o Maurício, agora é o momento do Maurício falar. O Maurício terminou, é a vez da Mônica falar, e aí a gente está conectado, cada um sentindo que teve a oportunidade de falar, teve a oportunidade de ser ouvido, e por outro lado também teve algo que eu acho que é importante falar aqui, o cuidado de não ser prolixo também, né? Porque às vezes a pessoa pega a coisa e fala eternamente, parece que nunca teve a possibilidade de fala na vida, e aí ninguém dá conta, né? Aí o objetivo, quando você checa a outra pessoa, é assim, poxa, eu sou uma pessoa objetiva, o que eu falo eu sou uma pessoa que fala demais, né? Então, esse tipo de checagem também da comunicação é muito importante para que a gente possa entender assim, poxa, eu preciso me desenvolver mais nisso, eu preciso fazer um esforço nesse setor para eu conseguir atingir meu objetivo. Qual era meu primeiro objetivo? Né? Contar para os meus filhos, para minha família, que eu gostaria muito de ter uma comunicação que fosse diferente daquela. Será que eu precisava de 20 minutos para falar isso? Né? Então, às vezes, a pessoa pode fazer até nesse exercício anterior, mas de uma forma mais enxuta. Escreve os pontos principais do que você está falando, aí faz parte lá da história do vamos pôr o cinto de segurança, faz um roteirinho, além do pão de queijo, esse roteirinho cuidadoso pode te ajudar, monta a pauta da reunião, cuida do horário, né? Gente, nós vamos estar aqui durante 1 hora, eu peço a atenção de vocês durante 1 hora, mais ou menos igual nas lives aqui da Alabama, né? As pessoas sabem que vai ter uma hora para começar e para terminar, né? Então, esse nível também faz diferença. Eu acho que você está nos instrumentalizando com uma coisa muito importante, até para que a gente tenha a coragem de trazer alguns temas para dentro da família, né? Aquelas conversas sobre sucessão empresarial, sobre patrimônio, sobre distribuição de dividendos, né? Quanto cada um pega, sobre as injustiças que eventualmente a gente está enxergando no ambiente da família. Eu tenho muitas questões dentro de uma família empresária que ficam nesses dois extremos, né? Ou no silêncio, e eu fico ali, às vezes, cultivando mágoa, né? Ou na agressividade, que às vezes eu nem sei explicar por que eu sou tão agressivo dentro no meu relacionamento familiar. Talvez porque eu tenho essas incompreensões das questões que a gente não comunica. Então, acho que está sendo bem interessante, porque muita gente, talvez que esteja aqui, passe por situações semelhantes, de como é que eu faço para engatar uma conversa de coisas tão delicadas? Como é que eu vou fazer na preparação? Eu sei que não vai dar para fazer isso em uma conversa de 20 minutos, meia hora, como nós temos aqui. Eu sei que você fala do Prodef, que ajuda bastante, acho que talvez na plateia tenha algum membro de família empresária que já tenha participado, mas eu acho que é legal a gente perceber que, conforme você vai descrevendo, parece algo simples e tal, mas é um arsenal para a gente encarar as batalhas mais difíceis, né, dentro da comunicação de família. Sim, muito importante, muito importante. Isso que você está trazendo, por exemplo, às vezes, eu acho esse tema fantástico e vale, eu acho, esse parênteses aí, porque, por exemplo, comigo, eu trato muito do tema sucessão, né? E aí parece que as pessoas estão falando... Na verdade, a pessoa está falando assim, poxa, eu sinto que... A pessoa gostaria de falar assim, ó, eu sinto que o seu legado, que tudo que você fez é tão valioso, que eu gostaria que você me preparasse para conseguir dar sequência, honrando tudo que você já fez, né? Então, e às vezes a pessoa fica tão assustada e tão intimidada que não topa falar sobre o assunto, que não topa falar sobre a página 2. Ó, sobre esse assunto eu não quero falar, não tem tempo, já fui embora, tchau. Então, são essas questões que às vezes a gente não se permite tocar, né? Então, essa ideia aqui desse círculo que cria esse espaço, ela é bem bacana, porque as pessoas conseguem se perceber aqui. Eu já teve famílias que eu trabalhei que a gente conseguia situar a nossa conversa dentro desses círculos, sabe? A gente ia aqui e falava, não, eu passei por esse sentimento, por esse ou por aquele.
e aí as pessoas saíam com a conclusão de que tinham tocado por algum momento esse reservatório de ideias compartilhadas e a conversa tinha trazido bons frutos para todos, né? Acho isso bem, bem importante. Bom, a ideia agora é falar do depois, né? Aqui tem horas que eu me sinto meio que se vira nos 30, né? Porque sobre cada um desses assuntos eu conseguiria, cada um desses slides eu acho que eu conseguiria falar um dia todo, mas a ideia hoje é a gente dar uma ideia para vocês desse conceito e trazer algumas ferramentas mesmo, como o Maurício falou, né? Então, assim, no depois, a ideia é sinta quais foram os sentimentos gerados em seu encontro e, se possível, faça esse exercício com todos os envolvidos. Então, assim, o check-out. Antes de vocês irem embora, essa é uma dica importante, o que ficou para vocês em uma palavra? Porque pode ser, isso já aconteceu comigo e com as famílias que eu trabalho muitas vezes, de você ter falado uma coisa que para você estava super clara e para a pessoa, ela entendeu completamente diferente do que você tinha dito e ela sai dali com uma impressão do avesso. Você descreveu um elefante, ela entendeu um papagaio e ela, em algum momento, se você der essa oportunidade dela sair dali e descrever a reunião em uma palavra, uma pessoa vai falar assim, maravilhosa, a outra pessoa vai falar assim, uma tragédia. Então, ela precisa, às vezes, desse momento de contar o que ela sentiu, como é que ela se conectou. Pode ser uma palavra, uma frase, só de ter essa oportunidade, isso já traz essa conexão. E num outro momento, quer falar, Maurício? Não, eu estou preocupada com o relógio também. Tá, tô concluindo, né? Os últimos momentos. E num outro momento, essa ideia, partir para ação, né? Qualquer coisa que você faça, crie. Quem faz, o que faz, quando faz, e o acompanhamento, quem fará. Né? Então, essas ideias aí de execução, também quero deixar aqui como lembrança para vocês, para não serem esquecidas. Tá bom? Então, até para permitir que vocês perguntem, a minha ideia, a minha mensagem final é que eu gostaria que vocês permanecessem em desenvolvimento e em movimento. A gente tem a ideia do Prodef, isso aí é um pouco do material, já tive aqui falando sobre o Prodef alguma vez, em um dos nossos encontros, né? Aqui a gente já falou sobre isso. Fico à disposição e fiquem atentos aí, quem tem interesse. Em próximas turmas, será um prazer ter vocês com a gente. Acho que é isso. Deixa eu comentar um pouquinho, só primeiro pedir para a Mônica colocar novamente lá no chat, viu, Mônica? Que algumas pessoas entraram, saíram, entraram depois. Essa live ela está meio conectada, né, ao dia 5 de outubro, em que a Alabama e a Compartilhar são parceiras aí de um grupo de consultores de empresas familiares chamado Universe. A gente vai participar de um evento em homenagem à empresa familiar. Esse evento acontecerá no dia 5 de outubro, das 14 às 21 horas. Mesmo que você não consiga assistir todas as palestras, elas ficaram gravadas, você pode recorrer depois. E nós estamos oferecendo aqui, para quem está na live, essa gratuidade no evento, né? Também os clientes direto da Alabama já receberam isso e poderão participar. E a Mônica está colocando também um outro cupom que dá 70% de desconto. Esse, sim, é para vocês compartilharem aí com os seus mais próximos, às vezes donos de empresa familiar ou pequenos negócios. A gente trabalha muito numa linha de pessoas próximas, mundo comum, né? Não estamos falando aqui de grandes conglomerados, de coisas das sociedades anônimas, não. Estamos falando das famílias com quem a gente tem contato no nosso dia a dia. E vamos buscar nesse dia instrumentalizar bastante as famílias em relação a isso. A Roberta é uma das palestrantes, eu também farei uma palestra nesse dia, vou contar um pouquinho do modelo dos 3 círculos, depois o Ios vai contar um pouco da história da Terra Viva, que é uma empresa familiar que, na sua origem, são 10 irmãos na primeira geração, né? E já está na 4ª geração, fica ali em Olambra, e acho que vai ser uma história também muito interessante, muito enriquecedora para todos. A Roberta acho que deu para a gente aí um certo roteiro, né? Deu para ter uma noção de, ao mesmo tempo, da complexidade, mas de que é algo que está ao alcance da gente, né? Eu acho que quando a gente começa a prestar atenção nesses elementos, já melhora muito para que a gente possa fazer abordagens mais adequadas em temas delicados, numa conversa de família, ou poderia estender isso a outros contextos, né? Quando você fala de comunicação não violenta, isso para quem está dentro de escola, por exemplo, é assunto pedagógico, né? É uma comunicação entre professores, entre colegas,
entre professor e aluno, é na reunião de pais, né? Como a gente lida com um pai mais agressivo, como que a gente conduz uma reunião. Então, na verdade, esses conceitos eles se aplicam a muitos outros contextos. A gente está trazendo hoje para o contexto da família empresária, em homenagem ao Dia da Família Empresária, que vai ser no dia 5 de outubro, né? Maurício, aí eu quero complementar até falando que a minha contribuição no dia 5 de outubro vai ser falar sobre os muitos caminhos de gerações diferentes, né? Como é que eles criam um destino em comum. Então, na minha fala, eu também vou tentar trazer um pouquinho disso, né? Como é que um jovem de 14 anos consegue pensar com o avô a respeito de um lugar onde eles queiram para a família, para a empresa, para a comunicação deles em comum, né? Então, isso também é fonte aí dos meus estudos e vai fazer parte do que eu vou compartilhar com vocês lá no dia 5. Legal. E eu acho também interessante, Roberta, pontuar um pouco para as pessoas que queiram se aprofundar um pouquinho, pelo menos o esqueleto do que você faz no Prodef, independente da pessoa vir a participar de um programa como esse, mas estrutura um pouco o pensamento também de quem está aí no ambiente de uma família empresária, buscando organizar um pouco esse caminho da família ao longo de uma geração para outra, de sustentar os negócios, de pensar patrimônio. Como que você organizou os 6 módulos do Prodef? Porque é um esqueleto também conceitual, acho que bem interessante. Deixa eu voltar para cá, então, Maurício, que aí eu acho eu vi depois a ilustração do disquinho ali com os 4 quadrantes, eu achei que... Aí. É legal, ó. É o seguinte, a gente trata esses 4 quadrantes aqui, que é pessoa, família, empresa e propriedade, né? Na verdade, todos esses são papéis que um membro de uma empresa familiar desempenha. Então, isso aqui é uma régua do curso. Aqui estão 6 capítulos, 6 módulos, né? Isso aqui é um espelho onde a pessoa se vê através daquele papel. Então, vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que a Marina, que está aqui com a gente, faz parte do financeiro da empresa. E na família, ela é a irmã mais nova. Ela gosta de correr e ela é uma das sócias dessa empresa. Então, isso aqui é um pequeno exemplo, né, de como a gente usa o material de forma concreta, que são os chapéus que a gente ouve muito, de forma muito famosa, mas que para traduzir para o dia a dia das pessoas, das empresas familiares, a gente criou esses recursos e a gente tem tido ótimos resultados, né, de todo o trabalho que a gente desempenha, com esse material concreto aqui, que é tudo isso aqui, né? Isso aqui no o desenvolvimento do conselho, né? Como é que as pessoas conseguem conversar, e a gente toca nesse tema comunicação novamente, né? Como é que as pessoas apoiam uma opinião, como é que as pessoas se opõem, como é que as pessoas questionam. Então, a gente tem feito aqui essa trajetória de caminho com os membros das empresas familiares, né? Há muito tempo, e esses são os nossos materiais aí, né, Maurício? Eu acho que é uma dica fantástica, aquela do totem, né? Quer dizer, quando você tem alguma coisa, vamos combinar na nossa reunião, quem estiver segurando a caneta que fala. Isso já ajuda muito, né, gente? Porque em quantas reuniões a gente já participou em que, de repente, está todo mundo falando e ninguém está se ouvindo mais, né? Então, criar um ambiente de respeito ao momento da fala de cada um e, claro, também de passar a bola, deixar o outro falar, isso já melhora a qualidade da comunicação intensamente. Essa ideia das 4 plaquinhas, cada uma com um papel, então, assim, bom, neste momento eu estou falando como um membro da família, estou conversando contigo como seu irmão, né? Neste momento eu estou falando como seu pai, né? Agora eu estou na outra plaquinha, estou falando como CEO da empresa, estou falando como diretor da escola, gente. Como diretor a gente tem que pensar isso. Ajuda a gente a definir um pouco melhor e limitar a nossa fala, a nossa reflexão, sem perder essa integralidade de que cada um de nós é os 4 papéis ao mesmo tempo, né? Mas ajuda a gente a encaminhar a conversa. Eu acho muito legal você falar sobre isso, Maurício, que você teve com a gente, né, no curso, na formação, em tudo, e isso traz amorosidade para a conversa, sabe? Você consegue ser profissional, né? E a gente tem toda uma referência das cores, de tudo com essas plaquinhas, e ao mesmo tempo você integra as pessoas. Quando você coloca a plaquinha na mesa, você está demonstrando o tema daquele momento, daquele encontro. Então, isso traz para a família, para várias famílias, esse momento que ela pode distinguir, ó, agora é o almoço de domingo, tá? A plaquinha, né, é a vermelha. Não é o momento da gente falar sobre esse tema, né? E aí as pessoas
não estou descuidando da importância daquele tema, ou de você, ou de algo que você acha importante falar, mas a gente só está definindo o momento para conversar sobre isso. Isso vai fazendo a diferença nas relações, né? Esse cuidado. De novo, eu acho que a gente volta ao tema do nosso encontro de hoje, né? O cuidado com a comunicação é muito importante, que todos tenham isso, né? Quando a gente se comunica, a gente precisa ter uma estratégia, onde a gente quer chegar, né? Quais são os sentimentos que vão me levar aonde eu quero chegar. Quando a gente leva tudo isso em consideração, o conteúdo, os resultados, o formato, fica diferente. Muito legal. Muito bem, nós estamos Fico caminhando à disposição. para o encerramento. Se alguém quiser colocar alguma questão, fique à vontade, acho que ainda é tempo. Acho que o seu tema despertou interesse, Roberta, porque enquanto nós conversamos aqui, nós tivemos 5 inscrições para o evento do dia 5 de outubro. E, então, está aí no chat o link. As pessoas que têm pelo menos 5 que conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não é o meu time, eu faço uma por vez, estaria agora no final da nossa conversa, mas as pessoas conseguem fazer 2 coisas. Já tivemos aí uma procura pelo evento, que é nosso objetivo aqui de divulgar mesmo esses conceitos, esse conteúdo, essa ideia de fazer com que as famílias se comuniquem melhor, porque isso faz bem para todo mundo, tá? Maurício, aqui, oi. Eu quero terminar só falando uma coisa, assim, ó. Eu agradeço por essa oportunidade, porque o meu propósito se concretiza. O meu propósito é disso, sabe? Eu acho que as famílias têm um potencial imenso. Eu escolhi trabalhar com empresas familiares porque eu acho que é maravilhoso. Quando uma família consegue se dar conta do tanto que ela pode fazer grandes coisas juntos, todos juntos, isso é maravilhoso, né? Tanto a família tem grandes brigas, mas quando ela consegue se harmonizar, ela tem grandes resultados exponenciais, porque ela tem combinações maravilhosas, únicas, né? Esse afeto, essas relações familiares, tudo isso potencializa muito esse grupo de uma forma muito especial. Então, eu fico muito grata de poder ter a escuta aí de vocês para esse tema que é tão importante. Muito obrigado, Roberta. Último lembrete de que essa live vai para o YouTube em breve, né? Já estão as outras lá também. Acho que nosso canal está quase com 40 vídeos atualmente. Eu até fiz uma enquete no LinkedIn recentemente e vi que muita gente ainda não conhece o canal, então divulguem, por favor, o canal da Alabama, porque eu acho que ali é um repositório também de ideias, de conceitos que vão ajudando as escolas a ser melhor administradas. Quero também convidar vocês para voltar lá daqui 3, 4 dias e encontrar a nossa live gravada, essa de hoje, né? Para recuperar um pouquinho do que a Roberta comentou e ter a coragem de dar partida nesse carro e fazer de uma maneira mais segura possível um bom trajeto com as suas famílias. Muito obrigado, boa sexta-feira a todos, bom final de semana e até breve. Obrigada, pessoal. Até mais.